Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário em que você estiver neste podcast. Bem-vindo ao canal São Paulo sobre Trilhos. Para esse que será o podcast número 3, terceiro podcast no trecho. E nessa semana no trecho temos 4 pautas bastante interessantes e importantes para discutirmos. Pautas sobre segurança, pautas sobre a linha 13, linha 9 e também sobre alguns trens que foram flagrados em situação de, diríamos, semi-abandono, por assim dizer, certo? Então vamos começar. A primeira pauta, então, que eu coloquei aqui foi a pauta de segurança. Não houve nenhuma reportagem ou notícia sobre, de fato, uma violação de segurança. Porém, foi um flagrante realizado por um usuário que estava na linha 7 Rubi da CPTM, de um usuário, né, um pouco conhecido, né, o famoso Zina, aquele que protagonizou alguns anos atrás o bordão Ronaldo no Pânico na TV. Né, nos tempos áuricos dele, foi bastante conhecido. E qual é o problema? Na linha 7 Rubi, o Zina foi flagrado utilizando-se de entorpecentes em pleno trem, em plena luz do dia, certo? Ele estava no trem, sentado, junto com alguns outros usuários, esses que não eram amigos, aparentemente eram só usuários comuns. Ele estava lá, ele sacou o seu entorpecente e consumiu o seu entorpecente sem mais nem menos. O que gera revolta é como a segurança da CPT me afrouxou tanto a barra para você chegar e ver um flagrante de um usuário de drogas dentro do sistema. Isso é extremamente ruim, porque o usuário de drogas é apenas um dos males que o sistema acaba enfrentando, né? Além da questão dos assaltos e assédios que se tem constantemente registrados. Portanto, né, a cada dia que se passa fica mais frequente, né, até mais compreensiva a mensagem que passa dentro dos trens. O maquinista apita o sinal que ele vai falar, ele me solta logo essa pérola. Toma cuidado com o seu celular e sua carteira. Infelizmente, a CPTM não é mais um lugar tão seguro para você viajar com tranquilidade. O fato, talvez, de você ter a massa do seu lado te beneficie e te dê uma certa segurança. Entretanto, em algumas situações, infiltrado nessa massa está algum meliante, algum criminoso que vai de maneira mal intencionada para prejudicar os usuários do sistema. Então fico alerta aí depois desse flagrante de uso de drogas dentro da composição. Tome cuidado com seus pertences, tenha consciência de onde você está dentro do trem, né? E sempre que acontecer algum delito, seja com você ou com o próximo, né? Tente colaborar como testemunha, ou se não, né? Se você for a vítima, conte isso para um agente de segurança que vai lhe instruir a registrar tal ato e até mesmo, dependendo da situação, né, prender o infrator que cometeu tal crime. Então fica o alerta, cuidado nas dependências da CPTM, a situação está ficando um pouquinho mais perigosa ao longo desses tempos aí. Passando então para a nossa segunda pauta, nós vamos falar um pouco sobre a linha 13 Jade. A pauta que chega aqui para mim é a seguinte: CPTM vai servir os usuários com um trem expresso entre o aeroporto e a Estação da Luz. Vamos ver. Que implicações esse trem expresso tem para o sistema? Vamos entender então como a linha 13 impacta o sistema de trens. A linha 13, num resumo geral, é uma linha com 3 estações: Engenheiro Goulart, Guarulhos Secap e aeroporto. Tem mais ou menos 12 quilômetros. E o principal problema que ela tem é a questão da sua integração com a linha 12.
Pelo fato dela originalmente não ter um prolongamento, isso prejudica os usuários dessa linha. Porque quem chegar em Goulart, através dessa linha, vai ter que enfrentar a grande demanda de usuários que já vem da Zona Leste, lá de Poá, Itaquá e Zona Leste de São Paulo. Ou seja, para o usuário da linha 13, o sufoco continuaria o mesmo, porque ele teria que pegar o trem já lotado, que veio da Zona Leste, até chegar a Tatuapé ou Brás. A CPTM, então, visando dar um melhor atendimento aos seus usuários, criou 2 serviços. O serviço que é o trem expresso, né? O Expresso Aeroporto, e o outro aqui que é o serviço Connect. Vamos então explicar os 2 serviços. Muito se falou do Expresso Aeroporto, porém pouco se falou do Connect, que também é muito importante e vai reduzir bastante essa questão que eu comentei agora. O Expresso Aeroporto é um trem expresso que servirá diretamente à estação Aeroporto até a Estação da Luz no centro de São Paulo. Esse trem, especificamente, não terá paradas e terá uma tarifa especial. Tarifa essa que pode variar dos 5 até 10 reais. Essa tarifa por si só ela é bem inferior aos ônibus da MTU especiais que prestam serviço, em torno de 50 reais, e até mesmo aos táxis que podem ultrapassar valores superiores a 100 reais. Esses trens funcionarão da seguinte maneira: serão 4 trens dias, 4 trens saindo do aeroporto e indo para o centro, e 4 trens do centro indo para o aeroporto. Os trens aeroporto-centro saem às 8, 10, meio-dia e 10 horas da noite, enquanto os trens da Luz até o aeroporto, centro e aeroporto, sairão às 9, 11, 13 e 9 horas da noite. Ou seja, haverão horários programados para esses trens, né? O que facilita o usuário do aeroporto, se não do centro, em relação às idas e vindas desse tipo de trem, né? Pelo valor diferenciado e pelo trem ser diferente, isso pode ser muito bom, né? Tanto para quem está indo de viagem, para quem vai voltar de viagem, porque você vai parar ali na Estação da Luz, que é uma estação central, centro de São Paulo, um ponto importante, bem estratégico que tem sido a Estação da Luz, ao contrário de Barra Funda, que acaba sendo bastante lotada. Muito provavelmente, na Estação da Luz, os usuários que descerem ali na plataforma não vão descer pela plataforma convencional que os usuários descem. É provável que eles usem algum outro tipo de plataforma, senão um outro tipo de caminho, para dar uma serventia maior aos usuários do aeroporto. Pelo menos é o que se espera. Entretanto, haverá sim esses trens expressos do aeroporto até o centro de São Paulo e vice-versa. Agora vamos falar sobre o serviço Connect, que foi pouquíssimo comentado, porém era um serviço que era necessário. A CPTM fez bem anunciar e mostrar que isso vai acontecer. Isso tem que acontecer, porque se não acontecer o Connect, as consequências para o sistema serão gravíssimas. O serviço Connect prevê o seguinte: os trens da linha 13, exclusivamente nos horários de pico, os horários de pico que a CPTM fala aqui, no caso, das 5 da manhã às 9 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite, esses trens vão exclusivamente servir o trecho aeroporto-Brás. Esse já com as paradoras, né? Aeroporto, Secap, Goulart, e vão direto pro Brás. Ele não vai parar no Tatuapé, ele vai direto pro Brás, certo? Por que esse trem expresso, esse trem Connect até o Brás, ele tem essa serventia? Por que está ali? Por que vai ser implementado? Justamente pela questão da transferência da linha. Se você jogar uma demanda maior de usuários, que é de Guarulhos, para a linha 12, especificamente em Engenheiro Goulart, que em tese é a última estação grande, né? A última estação pequena antes das grandes, que são as estações de vazão, que é Tatuapé e Brás.
você vai causar um fluxo muito grande. É capaz que os usuários na hora de pico nem consigam embarcar em engenheiro goulart, por causa que os trens já estarão indo lotados da Zona Leste. Portanto, fazer com que o trem vá direto evita esse transtorno de você descer de um trem confortável e entrar num trem totalmente abarrotado. Não sabemos ainda como vai ser a demanda da linha 13, entretanto, para já evitar problemas em relação à demanda, será feito esse método estratégico para que os trens sirvam ali a região. Isso tanto na ida quanto na volta, porque se na ida você tem um problema de espremer, na volta você tem um problema ainda maior, que é a superlotação nas plataformas. Vai ter tanta lotação na plataforma que os trens não dão conta, vai todo trem lotado. Então a CPTM tomando mais uma medida estratégica para aliviar a demanda da linha 13. Entretanto, né, lembrando que fora dos horários de pico, o trem da linha 13 servirá normalmente de engenheiro até aeroporto normal. Somente no horário de pico servirá até o Brás e apenas nesses horários específicos vai ter o Expresso Aeroporto Luz Aeroporto, certo? Expresso esse que não é novidade, ele já estava previsto há bastante tempo pela CPTM, né? Não é uma novidade não, esse projeto do Expresso já era previsto há muito tempo. Entretanto, ficou-se muito na dúvida se ia ter ou não ia ter. Agora confirmado que vai ter, já um ganho a mais aí para o usuário da linha 13, de linha 13 que, se tudo der certo, será aberta ao público no mês de março de 2018. Muito bem, a próxima notícia que chega aqui a nós, dessa vez sobre a linha 9, é a seguinte: obras de ampliação da linha 9 da CPTM estão abandonadas e com atrasos de quase 3 anos. Muito bem. Essas obras de ampliação da linha 9 Esmeralda, elas tangem a criação de um trecho de mais ou menos 5 km, né, 4,5 km, com 2 estações, Mendes Vila Natal e a estação Terminal Varginha, que aparentemente vai ser definitiva ali, vai ser o terminal definitivo da linha. Pois bem, o que acontece? Há alguns anos atrás, o governo do estado anunciou a expansão da linha, né? No caso, não diríamos uma expansão, mas anunciou que iria completar o projeto dos trens sul, certo? Dos trens do sul. Porém, está parado faz bastante tempo, né? Desde 2013, que é quando a obra começou, está parado até agora, em 2015, né? Mais ou menos aqui. A obra foi suspensa por falta de verba, né? Não pergunte como faltou a verba. Enfim. E isso está atrasando a obra, está atrasando uma certa oferta de lugares de transporte que é muito necessária para a região de Varginha. Varginha, para quem não sabe, Zona Sul de São Paulo, já foi servida por trens até 2002. No ano de 2002, a CPTM fechou o trecho Jurubatuba-Varginha para obras de remodelação e modernização. Essas obras, inicialmente sua primeira fase, contemplaram ali a estação Autódromo, Primavera Interlagos e Grajaú, que já ampliou muito bem a demanda ali na região. Agora falta só terminar com a estação Varginha e a secundária ali no meio, que é uma estação nova mesmo, Mendes Vila Natal. O que nós vemos aqui, né, na reportagem, é que já está voltando, né, a situação degradante do trecho pós 2002, que era de pessoas começando a montar barraca no lugar, né, no caso, não no trecho em si, mas nas muretas de proteção. Inclusive foi flagrada ali presença de gado, né, boi, no meio do trecho, né, o trecho que está aberto, né, se você for bem esperto e consegue dar a volta ali e entrar dentro da área de obra se não tem obra, né. De acordo aqui, a CPTM gasta praticamente R$1,5 milhão de reais, né, nos últimos meses para fazer a parte de limpeza, né, ainda mais o que tange a mato, né, capina da região, porque aquele lugar cresce bastante vegetação. Fica então aí o alerta, né, para os usuários da linha 9 que não vão ter o trem aí em Varginha tão cedo, né, pelo que se vê,
o repasse não foi realizado por causa de uma divergência no modelo de contrato que foi realizado, e o BNDES não repassou o valor, que esse valor seria do governo federal. E isso acabou implicando no atraso das obras, e talvez implique ainda mais, porque ultimamente o governo tem dado uma ênfase muito grande na linha 5 do metrô, na linha 13 da CPTM e também na linha 15 de monotrilho, que são os projetos dos quais o governador deu ênfase nos últimos meses. E que talvez apenas quando esses projetos terminarem, aí sim o impasse da linha 9 venha a ter uma solução. Mas provavelmente, né, fizeram uma reportagem, o cara prometeu que em outubro vai estar realizado, mas vai ter obra de novo. Mas eu aposto que isso vai acontecer só no segundo trimestre do ano que vem, provavelmente pelo andar da carruagem, por tudo que tem sido mostrado. Talvez só ano que vem essas obras retomem, se retomarem essas obras, né? Porque o negócio tá realmente muito feio nessa região. E agora para a nossa última notícia da semana, essa notícia de sexta-feira mesmo, chega aqui a nós a seguinte pauta: trens novos prometidos por Alckmin tomam sol e chuva à espera de testes. Pois bem, nessa notícia aqui, que eu vou contar para vocês, o que acontece? Cerca de 80 trens, né, 80 vagões, 80 carros de trens foram flagrados, né, foram vistos em Hortolândia, parados. Eles estão prontos, mas estão parados. E o que acontece? Vamos aí explicar toda a história para quem não conhece, vamos dar o contexto. Alguns anos atrás, o governo de São Paulo fez uma contratação para a entrega de 65 trens. São 35 trens da CAF e 30 trens da Hyundai Rotem, certo? Então são 65 trens. O que acontece é o seguinte, que é a principal reclamação: esses trens estão demorando muito para serem entregues, muito tempo mesmo. A demora da entrega dos trens é bizarra. E o que acontece é justamente que os trens que já estão prontos, devido à demora da entrega dos atuais, não estão sendo levados para a CPTM. Esses 80 vagões, esses 80 carros que foram registrados em Hortolândia, na fábrica da empresa espanhola CAF, eles compõem 10 composições, certo? Ou seja, 10 trens ali com 8 carros abertos, né? E por que esse tanto trem ali? Por causa do seguinte: a CPTM ela apenas pode receber para testes por vez 4 trens. Esses trens eles são recebidos no pátio de Presidente Altini e são testados nas vias de testes. Como a CPTM tem apenas 4 vias de testes, os demais trens não podem ser recebidos por causa que as vias estão ocupadas, correto? O problema é que é o seguinte: os trens que ficam no pátio da CPTM, eles demoram muito tempo para serem testados e aprovados, né? Ultimamente, nós vimos a repercussão de que o Ministério Público abriu aí uma sindicância para verificar a segurança dos trens que estão sendo entregues, que não está sendo seguro, está passando com um monte de falha, que de fato falha importa, o que mais acontece em trem em qualquer lugar do mundo, né? E nós temos aqui um gráfico, né, que mostra, né, os trens que nós temos entregues em operação e que faltam ser entregues. Então, ó, aqui, trens em teste, tem 8 trens em teste, entregues até agora 18, que não estão em teste nem foram entregues, só no 39 trens ainda para serem entregues. Certo? Então o que acontece nessa situação? Existem 5 etapinhas aqui bem básicas, desde que o trem é fabricado até ele chegar na operação normal, né? Primeiro existe a produção da composição, né? O translado da composição até o pátio de testes, aí vem os testes internos fechados. Os testes internos fechados são feitos no pátio de Presidente Altino, onde os técnicos e os funcionários fazem aí os testes para fazer a liberação do mesmo. Liberado o trem, ele faz o segundo teste, que é o teste na via que ele vai operar. Muitas vezes nós vemos trens
andando ali entre Barra Funda e Luz, né, entre Barra Funda e Pirituba, são trens que estão em testes, né. Mesma coisa com os trens que às vezes passam por Tatuapé, vão direto, dependendo do trem, se for um trem novo, realmente vai estar em teste. Geralmente os trens novos não são adesivados, né. Aquele trem que não tem um adesivo de novo trem, é um trem que não está adesivado, que está em teste ainda. Esses trens passam pelos testes na via nativa deles e por fim é feito um teste bem mais curto já com os usuários dentro das composições. Ou seja, quando o trem ele é inaugurado, ele não necessariamente está 100% preparado para poder operar. Ele ainda está em fase de teste, tanto que quando vai lá fazer a inauguração, sempre fica na composição, o maquinista, obviamente, e também os técnicos da empresa correspondente, sejam os técnicos da CAF ou os técnicos da Hyundai. Então, fica esse impasse, né? As composições ficam lá várias semanas embaixo de sol, né? Aqui no caso, a reportagem fez um drama tremendo também, fica embaixo de chuva e sol. Mas o que a gente quer destacar aqui é o que? A demora para esses trens serem liberados os testes, né? Eu não tenho a fundo o que é de fato testado. Eu sei que é testado tração, sistema de freio, sistema de porta, o sistema de sinalização é testado, enfim, várias coisas são testadas. E isso demora. Né? O que algumas empresas recomendaram é que seja ampliado essas vias para testes, né? De 4 para 6, 8, para pelo menos agilizar esse processo e liberar mais trens quanto antes, né? Os trens que estavam planejados para serem todos entregues até 2016, 2017 vão ser entregues na proporção que está indo até 2019, né? Isso se não der nada errado com nenhum deles, né? Portanto, é necessário ainda um tempo maior, né? Os trens que estão lá já estão prontos, porém as PTM tem que se atentar mais aos testes, tentar agilizar essas entregas para que a gente possa ver mais trens novos. Tanto porque é uma coisa importante a salientar: esses trens novos que nós temos rodando atualmente, o série 8500 e 9500, eles estão entrando no sistema para duas coisas bem básicas, né? Dois motivos. Primeiro, ampliação da oferta de lugares, ou seja, ampliar o parque de tração da CPTM, né? E o segundo motivo é a substituição gradual do sistema de tração antigo, sistema que nós temos que é o velho, os trens velhos, para os trens mais novos. Nós temos trens da década de 50, 60, 70 e 80 rodando ainda na CPTM. Trens que, devido ao tempo passado, se tornaram muito obsoletos. Tamanho atraso implica em manutenções mais custosas, mais demoradas devido à falta de peças. Com os trens novos, você vai padronizar as manutenções e você terá acesso mais facilitado a sobressalentes. Portanto, não é uma questão só de trazer o conforto para o usuário. É de você regularizar, padronizar e aumentar a vida útil dos trens. Porque os trens que nós temos hoje, série 1100, 1700, já estão começando a dar muitas falhas, né? Já começando a ficar caducos já, né? Os série 1400 e 1600 já foram baixados por causa dessas falhas. E gradativamente a tendência é que nós veremos mais trens novos nas linhas e menos trens dos mais antigos. Portanto, fica aí o aviso, a notícia, né, que os trens estão lá, estão prontos, mas para que esses trens venham para São Paulo é necessário a CPTM agilizar o processo de entrega deles. Assim que for entregue em um, sai lá um do teste e entra um novo para testar. E aí sim, gradativamente nessa rotação, os trens serão entregues. Esperamos que esse processo seja realizado de maneira rápida para que o usuário não pague mais por esses atrasos. Pois bem, esse então foi o podcast No Trecho, a terceira edição. Agradeço quem pôde prestigiar mais uma vez esse programa, esse podcast. Lembrando que o No Trecho ele sai todo sábado, excepcionalmente esse vai sair na sexta-feira, correto? Todo sábado, então, nós temos um resumão do que aconteceu no sistema metroferroviário, né? Desde notícias importantes até alguns fatos notórios que eu destaco devido a alguma situação, algum acontecimento, né?
Então vamos a uma agenda rápida aqui, porque o que acontece, né? O motivo pelo qual esse podcast foi lançado na sexta-feira. Sábado e domingo agora, né, dia 23 e 24, eu estarei participando de alguns eventos muito interessantes e também trarei para vocês o que eu vi, que eu verei nesses eventos. O primeiro evento vai ser uma caminhada entre as estações de Mailasques e Mairink, na antiga estrada de ferro Sorocabana, no trecho que pertence à CPTM, certo? Então vamos pegar ali, flagrar o trecho, algumas estações, esse eu conseguir, espero que eu consiga. O nosso querido trem japonês está jogado lá, vocês não perdem por esperar. E no domingo, um evento também na cidade de Sorocaba, junto com o pessoal da preservação ali de Sorocaba. Vou tentar mostrar para vocês algumas das locomotivas que estão lá, as antigas e as novas que chegaram ali, para a gente poder agregar ali um pouco mais de conhecimento. O podcast ficou com praticamente 26 minutos, né? Um tempo consistente. A tendência é que o podcast vá se refinando aos poucos, né? As notícias vão ficando mais frequentes e que o diálogo aqui se torne mais refinado. Lembrando, opiniões, sugestões, críticas, podem deixar nos comentários que eu vou ler tudo e responder tudo, enquanto ainda posso ler e responder tudo, né? Então, é basicamente isso. Agradeço a todos que puderam prestigiar mais esse programa e até semana que vem com mais uma edição do podcast No Trecho.